Boa tarde, boa tarde. Obrigada, Ana. Eu não sei se eu vou ficar, tipo assim, eu vou ter que ficar entrando e saindo, a Ana vai me ajudar e para fazer a mediação. E prazer estar com vocês. Que bom estar aqui, Terezinha, Regina, gostoso. O Chico está aqui com a gente. E a Ana para dar aqui esse suporte grande para nós, bastante gente. Estou vendo que tem gente de Salvador, Porto Alegre. É muito bom estar com vocês. E a gente trouxe esse filme La Grazia do Sorrentino, que é uma obra-prima, né? É uma coisa. Ele está assim. Eu sou um fã dele, já tinha falado para vocês isso. Para mim, esse filme mexeu muito comigo, porque é de uma sensibilidade, ele fala sobre finitude, ele fala sobre perdão, ele fala sobre escolhas, ele fala sobre a verdade, sobre as dúvidas, né? E sobre é tudo tão efêmero na vida da gente, né? E isso mexe muito com a gente. E é um final de mandato de um presidente da Itália, é claro que é um cara fictício, a gente poderia, todo mundo rezando para ter um estadista daquele, né, dirigindo o nosso país, né, um pouco mais de humanidade no mundo, né, um pouco mais de coração, né, nos processos, né? E aí eu trouxe o Quiz novamente, que eu já judiei de vocês, coloquei três contos dele, que é o final dos contos morais, né? Que é A Velha e os Gatos, Mentiras e O Matadouro de Vidro, que também a Elizabeth Costello, a história dela, que ela é o alter ego do Quitzy, e ela também está nesse processo de final de vida, de fazer escolhas, de optar por ela. E tem o lance da humanidade também, dela estar se desdobrando, dela estar se doando, tá, para outras pessoas e estar se reinventando já no crepúsculo, né? Porque os filhos querem que ela vá para uma instituição e ela resolve cuidar da vida dela, ela vai para a Espanha, ela muda tudo completamente, ela adota um monte de gatos selvagens, gatos abandonados, né? Tem a história dos bichos, que ele é um ativista, o Quincy, e a gente tem a história do cavalo no filme também, na Graça, né? Que é aquele, o Elvis, né? Que tá lá, tava em franca recuperação, e aí fala sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte, né? E como é que a gente vai lidar com a vida das pessoas, da vida dos animais, a finitude, o término, né? Tem o presidente com a filha, que é aquela paixão maravilhosa, tem esse filho também, da Elizabeth Costello, que vai atrás dessa mãe e que quer salvar essa mãe de qualquer jeito, e ela acaba vivendo a própria vida. E é assim a música também, né? Tá aqui a Ana, e obrigada, Ana, de novo por me ajudar. A música que mexe muito, o Sorrentino vai lá e pega um rap, né? E que muda completamente o estilo dele, que a gente tá tão acostumado com as músicas dele, né? E aquela coisa aquela coisa mais clássica, né? E agora ele faz uma coisa ao contrário, é tão bonito, né? E é tão humano também, né? Então quero agradecer muito a presença de vocês. Para quem não conhece, a gente tem um grupo no Telegram, quem quiser participar, basta entrar no site, que tem como ter acesso ao Telegram. E aqui as pessoas podem uma tirar a palavra da outra. A gente está prezando a oralidade, tá? E então a pessoa, vocês não podem ficar muito tempo assim, pode levantar a mãozinha, mas independente da mão, outra pessoa também pode entrar, tá bom? Então é isso, bem-vindos a esse filme maravilhoso, a essa história maravilhosa, o cinema, a arte que salva a gente, né? A arte salva, porque a vida não basta, a vida é muito estranha, é uma confusão dos diabos, e a gente está aqui para reinventar a vida e pintar ela de várias cores, né? Isso é que é o bonito, né? Com vários olhares, várias opiniões. E vou passar a palavra para a Magda agora. Bem-vinda, Magda. Boa tarde. Oi, boa tarde, gente. Mais uma vez agradecer pela primorosa escolha que tu fez, né?
entre o filme e o conto, né? O filme, claro que ele arrebata porque a música, claro, né, que a gente não tem no conto, e a imagem que é a fotografia é um Caravaggio, né? Todo o tempo, todas as cenas interiores é Caravaggio, todo fundo, todo escuro. Isso é fantástico, né? É um napolitano que tem o sol de Nápoles, mas ele é Roma, né? E o Sorrentino traz todo aquele fundo escuro, assim. Eu achei assim, aquilo, só isso já seria suficiente, né? Tanto a música como a fotografia do Caravaggio ali foi fantástico. Mas é toda essa contradição que está presente o tempo todo, né? Tanto no conto como no filme, né? Porque são três casais onde tem traição no filme, né? Porque tanto os dois casais do perdão como ele, todos foram traídos. Em algum momento todos foram traídos, né? E cada um resolveu de um jeito. Um matou, o outro morreu e ele não consegue perdoar, né? Então tem essa coisa muito estranha do amor que trai, né? Esses triângulos que estão em todos eles, né? Os três casais que estão no filme, né? E também chama atenção no conto, essa mulher, porque no filme ele é todo cercado do intelecto, né? Da cultura, da música e tudo. E ela não, ela vai pro fundo, ela vai pro primitivo, cada vez mais primitiva, né? Então é um contraste, e eu acho que é bem típico do feminino, né? A mulher tá mais presente no primitivo e no não poder. É o não poder. Aquele coracieiro dele, meu Deus, ele adivinha pensamento. E a mulher vai pegar um cuidador que é um idiota e um gato selvagem. Então, essa maneira como cada um resolve para onde vai ficar no fim é muito interessante. Para com quem tu vai estar, com quem tu escolhe ficar nos últimos anos da tua vida. Acho que é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar, né? Com quem tu quer ficar nos últimos anos da tua vida. E aí as escolhas são perturbadoras, para dizer o mínimo. E a contradição entre a verdade e aquilo que é a mentira, porque tanto é que um dos contos é a mentira, ela não quer saber que vai morrer. Mas onde é que tu estaria se alguém não tivesse estado aqui? Por que que eu fui perguntar? Não devia ter perguntado, ela ia morrer, né? Se alguém não tivesse salvado ela depois que ela caiu. Na verdade, a grande verdade e a única verdade é a morte. É a única coisa que a gente sabe que é verdade. O resto tudo é uma invenção, né? Mas a única verdade é a morte, né? Então é muita coisa, mas mais uma vez obrigado, porque é perturbador tudo que acontece ali. Uhum. Que bacana, Magda, que bacana. Nossa, impressionante a história dos três casais, mesmo a traição, as escolhas que a gente faz e essa coisa da finitude também. E a própria forma como você vai escolher dar o fim da tua vida também, né? Porque tem a história da eutanásia ali também, né? Dele julgar aquilo, né? Dele poder avalizar a eutanásia no país. E a filha mexe. E ele passando o cetro para os filhos também, né? Coisa que a Elizabeth Costello não faz. Quer dizer, no final ela até faz, ela joga para o filho Faz. contos, né? Uhum, Ela fala, olha, estou uhum. jogando para você porque de repente a faxineira vem aqui, joga tudo no lixo. E ela olhando, né, os animais, é impressionante como mexe. É o que você falou mesmo, Magda. É muito forte, né? É muito impactante, é muito visceral, tanto o filme quanto o conto, né? Isso é uma beleza absurda. É. Obrigada, Magda, pela presença. Ana, pode falar, vocês podem entrar, pode voltar a falar Eu novamente. só, eu só ia dizer que eu acho que o Alzheimer é a grande faxineira da memória, né? Não quer nem É, saber, ela te arranca tudo. E ela estava com medo disso. A faxineira que ela estava querendo dizer não era aquela que é aham. a diarista. É a É limpeza outra, mesmo. é o Alzheimer que vai te tirando tudo, né? Ali a figura foi muito interessante. Sim, muito, ele é muito bom, né? O cara não tem a mesma figura do cara que era exibicionista, né? E que era adepto do Papa também, a coisa do catolicismo, ele guardando as imagens do jornal, impressionante. Ele é muito bom. É a figura também.
Obrigada, Magda. Ana, a palavra é sua agora. Bem-vinda e obrigada de novo. Ai, que bom! Eu estava pensando, puxa, a graça sem a Cláudia não tem graça. Que bom! Querida. Bom, a gente tem aqui uma. Acho que o Sorrentino produziu uma das cenas mais lindas da história do cinema, que é aquele engenheiro no espaço que chora e a lágrima flutua na música. E é uma música linda do Johannes, chama A Sparrow Upon Our Shoulders, um papagaio nos nossos ombros. E lindo final, eu vou para o final, quando o filho dele, que compõe música pop, que tanto ele gosta, o Ricardo, o filho do Mariano, né? Cimento Armado, o apelido dele, ele flutua no final com a música clássica que ele queria que o filho compusesse. Então a gente tem aqui um presidente extraordinário que talvez seja esse filme seja o final da trilogia que o Sorrentino, completamente diferente da grande beleza que a gente vê cores, os DJs, aquela alegria e festas. Esse filme, ele é sério, ele não tem aquelas cores, embora o presidente goste de música rapper, né? Que a trilha sonora é Il Bimbi Piangoni, que é interessantíssima a letra, que é a letra desse rapper Gué, no meio fala do Sorrentino. No meio dessa letra ele diz, eu desejo tanto morrer no inferno que irmão viverei para sempre. E um pouco mais adiante, o Sorrentino não teria feito uma tomada melhor. Peço perdão depois, não antes, por favor. E é a frase que o Mariano fala quando ele está dando a medalha para aquelas pessoas. Ele dá a medalha para esse rapper e diz: Peço perdão depois, não antes, por favor. É muito interessante. Tem a Grácia no meio dessa música, né? Então a gente tem essa figura do Mariano, a Coco Valori, a amiga, que é muito interessante, que ela vai jantar com o presidente e a filha coloca o presidente numa dieta daquelas. E a Coco Valori, quando olha o prato e vê um pingo de comida, ela se levanta e diz: Isso não é um jantar, é uma hipótese. Eu achei a frase. Quinoa, Ana, era quinoa e peixe Ela lavado, que não é tadinho. peixe, ela olha, isso não é o jantar, é uma hipótese, né? Bom, e muito impactante a chuva tremenda com o presidente de Portugal lutando na água para chegar. Ninguém ajudou, um negócio muito estranho. O presidente que gosta de rap nos fones de ouvido, um homem completamente austero, mas que ouve os rap. Tem várias canções de rap que são tocadas, esse Bimbi Piangoni do Rê. Depois a gente tem Street Ashley do Shine Quartet. Tem várias, os raps famosos, A Sparrow Alight Upon Our Shoulders, do Johansen Johansen, que é ótimo. E é interessante que o presidente gosta de rap, mas a figura do rapper é o Papa. Um Papa cheio de dreads, e um Papa conservador que ele vai discutir a eutanásia, né? E o Elvis, o cavalo, quando morre, tem escrito na estrebaria: Virtus in periculus firmiori. A virtude se fortalece no perigo. Está escrito no cavalo que morre sem eutanásia, torturado pelo presidente, né? Interessante isso. O cavalo não teve perdão, né?
Agora, a Isa Roca e o Cristiano Arpa, a sala que eles conversam tanto com a Doroteia, a Isa Roca, como o Cristiano Arpa conversa com o presidente, a sala é toda colorida e na postura que eles estão, na parede tem as cores do arco-íris numa direção do que eles estão falando. É muito interessante aquelas cores todas do Sorrentino, a gente vê na sala das entrevistas. As cores que a gente não vê no filme, elas estão na sala das entrevistas com os dois candidatos à eutanásia. E a Isa Roca tem um olhar bem fixo para Doroteia. O Cristiano Arpa, em nenhum momento, ele olha para o presidente, ele não olha diretamente. É interessante esse aspecto. Então, a música sempre muito todos os rappers italianos estão representados ali, com exceção do dinamarquês, que é essa música Sparrow, a Light Upon Our Shoulders, que toca quando o engenheiro está chorando e a lágrima, é uma música muito bonita. E o filho compõe finalmente uma música com toque clássico no final, como o pai queria, né? Então, eu marquei várias coisas que no decorrer daí eu posso voltar a tocar em algum ponto. E os contos, assim, impressionantes, né? Eu me vi naquele conto Mentiras, porque a minha mãe tombou na escada, eu tive que transportar o quarto dela para baixo. Eu li a história da minha mãe naquele conto Mentiras. É, do Keats. Então, por aqui vou parando, mas retorno a qualquer momento com algum detalhezinho. Ana, que bom, que coisa a música, né? Que coisa. Até que a Magda falando que o Sorrentino não perdoa, Portugal continua na treva. É impressionante. E a música é completamente diferente, e tinha um no filme, aquele negócio o tempo todo, é como se você estivesse tomando num curto, né? E essa mudança dele, essa filha chacoalhando esse pai também o tempo todo. E ela, tipo assim, meu, sai dessa posição. E ela fala que a traição da mãe já prescreveu. Eu falo, meu pai, 40 anos, a coisa já prescreveu. E o cara lá desesperado. Não, e como é que chama a da arte? É a Coco A Valori. Coco E Valori. Meu, depois ela se diz amante da Aurora. Aliás, a isso. Aurora é um nome lindo para aquela mulher com aquele closet colorido de roupas que ele fala com a revista Vogue, não da roupa dele, mas da roupa da esposa. Nossa, impressionante a cor, né? Ele usa a cor na coisa da política, mas na vida dele é a mulher que tinha a cor, é verdade isso, né? Aurora, A Aurora. Aurora. É É a Coco impressionante. Valori é uma figura, Uma né? figura, os 20 Acompanha. quilos a mais que ela carrega, feliz da vida, gente. Que delícia, que coisa E gostosa. ela tem o óculos do Karl Lagerfeld. Ela faz uma figura meio Karl Lagerfeld, aquele Isso teatro colorido. Depois, é. olha, tem camadas e camadas. Até lembrei do Decálogo do Não Matarás, o quinto Decálogo Kieslowski. do Kieslowski, que é uma É. reflexão profunda do assassinato do motorista de táxi, né? Não Que matarás. É impressionante esse trabalho do Decálogo, né? É Decálogo é impressionante. o quinto É o do Não Matarás virou filme também, virou virou. filme. É muito bacana, ele é muito bom. Chico, obrigada, Ana, querida. Chico, você pode falar, a palavra é sua agora, bem. Tá sem som, Chico. Eu acho que você tá com fone, o teu fone deve estar bloqueando o som, Chico, porque você me aparece não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Se você tirar o fone desconecta o fone de baixo do computador, Chico.
Então, agora eu Agora tirei. foi. Agora Foi, foi. foi, né? Então Foi. tá, obrigado. Imagina. É, eu vou procurar ser breve, como sempre, e as coisas aqui estão anotadas exatamente para eu poder falar assim, expressar aquilo que eu quero, né? Como algumas pessoas, pelo menos as que já estão mais tempo aqui, sabem que eu tenho uma posição muito específica em relação à leitura de filme, né, de arte, né, mas principalmente cinema, que é evitar a história, né, evitar a história, a narração, enfim. E aí aconteceu uma coisa interessante, Cláudia, que dessa vez eu vou aplicar a abordagem que eu tenho aplicado ao cinema, ao filme, eu vou aplicar ao personagem. E é a primeira vez que eu estou fazendo isso nesses anos de pesquisa e de estudo. Mas antes, para não perder a oportunidade, um dos itens que eu trabalho é o personagem não humano, né? São vários, mas aqui eu quero deixar destacado a eutanásia. A eutanásia é um personagem não humano, talvez o principal, tá? Então, isso para deixar claro. Bom, antes de abordar o que eu vou dizer, eu quero colocar o meu objetivo, porque ficou muito claro isso para mim durante a semana. O meu objetivo com o que eu vou fazer agora é evitar o julgamento. Claro que eu parto de uma sociedade da qual eu faço parte, que estamos o tempo todo julgando. É feio, é bonito, é gordo, é magro, enfim, é errado, é certo. Né? Nós estamos inseridos nisso, mergulhados nisso, inclusive eu. E aos poucos eu venho me libertando dessa dimensão do julgamento. E o cinema está me ajudando e a filosofia também, claro. Bom, então, no caso, eu vou falar sobre o personagem Mariano. E o que, que eu fiz com o Mariano? Eu decompus, a chamada decomposição, que é o passo inicial para ir para uma outra dimensão. Então, qual é a decomposição que eu fiz do Mariano? Então, vamos lá. São 5 itens: pai, autoridade, idoso, homem e viúvo. Agora, o que que esses itens que eu acabei de ler significam dentro dessa pesquisa que eu faço? E aí é onde eu vou ler de forma breve. Forças que se bifurcam acontecem simultaneamente sem relação de causa e efeito. Isso aqui é belíssimo. Isso teria que ser para poder destrinchar em outro momento, em outro lugar. Não há sucessão entre elas, são contínuas, são tendências. Então, por exemplo, para frisar brevemente, por exemplo, pai e idoso, não há uma relação de causa e efeito. Pai é pai, idoso é idoso. Ué, então, mas o que, que existe ali? Intensidade de força. É isso que eu estou buscando e é o que me interessa. Vamos lá, e para terminar, espectador, que somos nós, né? Eu. Neste caso, as características do personagem esvaziam a possibilidade de julgamento, pois são o que são. Pai é pai e acabou. Não é o pai nem este pai. Cuidado com isso, tá, gente? É pai. Nada mais, nada menos. É idoso. Não é este idoso ou o idoso. É idoso. Pois são o que são. O espectador, aqui vem algo que eu descobri recentemente, aqui junto com vocês. O espectador pode colocar-se ao lado do personagem e não no lugar dele, que é o que rola muito entre nós. Eu também fiz isso muito a minha vida inteira, que era me identificar com o personagem, seja considerando ele o mocinho, seja ele considerando o bandido. E isso, dentro do estudo que eu faço, é drástico. É isso. Grato. Um abraço para vocês. Um abraço, Cláudio. Obrigada, Chico. Obrigada aí das várias características do personagem, né? Tem mais um personagem que eu vou te falar no filme, que o filme do Sorrentino não deixa barato, que é o cigarro.
é impressionante, né? Que tem todos os filmes deles, a todo mundo com cigarro na mão, e aquilo como se fosse uma muleta, né? Né? Por que quando ele fuma, ele pensa em quem? E tá todo mundo fumando também, né? Impressionante isso, né? Impressionante. Alessandra, bem-vinda, Alessandra, a palavra é sua agora, pode falar. Oi, boa tarde. Boa Bom estar aqui de tarde. novo. Mais uma vez, Bem-vinda. também agradeço também pela escolha. Não sei se eu chegaria a esse filme se não fosse aqui por meio da confraria. Em Ah, que relação aos bom. contos, eu só li o dos gatos, né? Da Senhora e dos Gatos. E logo no começo alguém comentou alguma coisa aqui que eu queria destacar, tanto no filme quanto nesse conto, né? A figura do Papa como um personagem assim secundário, mas que faz muita diferença, né, nas duas tramas, assim, elas guardam um elemento de surpresa, né, seja pelo outro saber que ele colecionava lá reportagens do Papa, né, e no filme a interlocução que o Papa fazia. Mas eu queria destacar aqui também um personagem que me chamou muito a atenção, que era como que eles falaram, traduziram, o coraceiro, o guarda-costas dele do filme, né? Que na verdade era com quem ele ficava mais à vontade, porque era o que não julgava, né? A única função dele ali era garantir a segurança do presidente, mas dava a impressão que era com ele que ele se sentia mais à vontade, que ele acabava até ali colocando algumas coisas, se aconselhando, né? E você falou de cigarro no final, tanto é que assim, é a única coisa que ele deixa, né, quando eles se despedem, é a cigarreira, né, no bolso do paletó. Então era um elemento que ligava eles, né, de alguma forma. Então achei muito interessante. Eu admito que no começo do filme eu achava que fosse ser mais pro lado da eutanásia, que ele fosse precisar, que ele fosse pedir para fazerem como ele, mas gostei da forma como o filme abordou. E cada um com as suas razões, né? Como foi falado, independente do julgamento ali, mas cada um com seus propósitos, né? E a gente percebe que a figura dele que ele tinha da Aurora era muito do que ele idealizava, né? Assim, a gente não conhece, não tem mais elementos no filme, mas dá para ver que ela devia ser uma pessoa bem diferente daquilo que ele endeusava, né? Não fosse a questão da traição. E também me chamou a atenção um diálogo do filme quando a filha fala, né, que não conhecia o pai, e ele fala que também não conhecia os próprios filhos. E parece que aquele rompimento foi necessário, né, assim, para que ela também percebesse que ela precisava tomar conta, né, da vida, tomar as rédeas da vida dela, né, que tinha sido uma vida muito, como ela mesma fala, dedicada ao pai. Então, quando ela sai e deixa ele, né, assim, que ela vai encontrar com o irmão, e aquilo que a detenta, né, esqueci o nome, da moça lá que estava pedindo, né? Não falou para ela, né? Que ela sabia da vida, né? Ela sabia muito do direito, ela sabia muito das leis, mas o que ela sabia de experiência própria. Então tem ali uns trechos muito interessantes, né? Acho que vale a pena assim a discussão desses personagens Essa coisa do distanciamento dos pais, né, Alessandra? Esse não conhecer, nem o pai conhecia os filhos, nem os filhos conheciam o pai. E eles tinham uma relação altamente. Os dois eram excelentes juristas, né? Eles tinham uma relação profissional, né? Mas existia a cena que ela está indo embora, né? Ele fala assim: "Mas por que você está indo?" Ela fala: "Não, eu não quero ver você indo embora do palácio." Né? Ela fala: "Não quero você assistir você indo embora daqui." E ela, quando ela vai embora, ela volta e abraça o pai, né? Bonito, né? Aí tem essa relação. Existe um distanciamento, mas existe o amor. E ele fala, o Mariano fala muito sobre o amor. E esse final também é uma coisa, ele consegue atingir a leveza, ele consegue levitar, ele consegue tirar tudo aquilo, ele se desmonta, né, o lance do concreto armado, né, que era o apelido dele, ele consegue se desnudar de toda aquela da história da raiva, da traição, dessa obsessão, porque é uma obsessão completa, o cara querer ficar atrás de quem foi, né? O lance. E no final ainda dá uma escorregada, né? Que ele dá esse finalzinho, que os dois estão jantando lá, sopinha. No final até ela se rende à sopa, né? Porque é o, tudo vai ter que ser mais leve no fim, não tem o que fazer, né? Para a gente até poder encarar o próprio corpo. É muito bom.
Rever você. Bem-vinda, Adalberto. Você. Pode falar, a palavra é sua agora. Tá bom, eu só não interrompi antes que vi que o pessoal pôs mãozinha, eu falei, eu vou pôr mãozinha também. Boa tarde a todos. Obrigada, Cláudia, pela escolha, como sempre primorosa, como já foi falado. E Bem-vinda. eu não consegui começar a Velhos Gatos, eu estava lendo Matador, eu li os outros contos, e ele é realmente muito realista, né? E fala o óbvio, e eu falei, não, a Velhos Gatos, quando eu vi o tamanho, eu falei, eu vou precisar ler, fazer só isso um dia, e não fazer em partes, né? O Uhum, uhum. filme, eu tinha visto no cinema quando foi lançado, e assisti tudo, claro, novamente ontem, porque dá vontade de assistir várias vezes, até para a gente ver coisas que não tinha visto. Eu queria falar que, então, o filme, o Sorrentino realmente aborda questões de uma maneira tão ampla que afeta todos, né? Então, ele vai trazer ali em toda a história daqui e dali, então das coisas que a gente convive, então olha lá, o envelhecimento, né? A questão nos indultos, ele já aborda o Alzheimer, ele traz ali à tona. O outro indulto, a mulher sendo vítima do marido. Aí ele traz a questão da, do autoritarismo, da exigência que o presidente, no final do mandato, sempre fez de si, né? Um homem que era rígido nos valores dele, então todos vão desmoronando, realmente, como Cláudia falou agora, chega no final uma leveza, ele vira um astronauta tão leve que ele fica se desnudando de tudo aquilo. O conflito que ele tem de ter sido traído e a culpar o amigo dele, que no fim não era o marido, não era o amigo dele, era a amiga. Então, não podendo dizer, não esquecer de dizer que tudo isso, todos esses temas que quando eu assisti o filme no cinema, eu achei, ele deu, né, trouxe todos à baila ali para a gente ficar pensando num, no outro, no outro, no outro. A aposentadoria em si, né, que é final de um trabalho útil, que é o final de um trabalho produtivo do ser humano e que sempre traz um conflito e sempre traz, né, um estranhamento, embora todo mundo queira se aposentar e sair do trabalho, mas ele traz um choque assim, pá, pronto, para de trabalhar, acabou, 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 acabou. Você não é mais útil nem produtivo. Então, todas essas coisas aconteceram assim no filme, traz tudo num só, o Sorrentino, através de um senhor, né, no final do mandato, uh, com os problemas dele, com a família, com o filho, ou com a filha. Então, eu achei assim de extremo valor para todos nós, né, que são questões que a gente passa na vida da gente. E ele traz tudo de uma maneira ampla ali, como um final de mandato de um presidente. Achei bárbaro. Obrigada. Oi, Rê, obrigada. Imagina, obrigada a você. É impressionante como é condente, né? O filme, né? E o conto também está aqui, o Adalberto falando do Coetzee, né? Dos gatos abandonados que retomaram suas almas selvagens, né? Eles foram domesticados, as pessoas se mudaram, eles voltaram para a natureza e voltaram aqui. Ele fala muito da alma também, o Coetzee, né? Ele traz essa coisa de quem somos nós, né? Na verdade. E uma outra coisa importante também, que é aquela frase que ele fala de quem são os nossos dias, não é isso? Meu, isso é de mexer até na alma, né? De É quem são. A Doroteia usa essa frase para dar um respaldo à eutanásia. Ela coloca a primeira vez de quem são nossos dias quando eles estão discutindo a eutanásia. É muito Boa, impressionante boa isso. tarde. E ele fala, desculpa, ele fala num momento lá que ele descobre, ele fica com aquela frase, né? E ele fala: sei, já sei, os nossos dias são nossos, né? Nossa, que decidimos. Então ele fala lá no momento, o presidente, numa reflexão, os nossos dias, porque aquela frase ficou na cabeça dele, né? Ficou perturbando. E ele fala: os nossos dias são nossos.
Eu achei. Boa É muita tarde. coisa para a gente pensar mesmo no filme. É muita coisa. Pode falar, Adalberto. Eu não sei, meu microfone tá pegando? Eu tenho um Tá problema de, pegando. eu tenho um problema de áudio seríssimo sempre nas reuniões, que é o problema com o meu Zoom. Cláudio, eu queria pegar, boa tarde a todos e todas. Eu queria pegar o gancho teu que você falou anteriormente ali da questão do amor, que no filme tem um amor muito grande dele pelos filhos, e aquele final ali me pegou muito, eu me emocionei muito, eu chorei, confesso que eu chorei daquele final dele ali, quando vai indo aquela história, e a trilha sonora, eu achei belíssima, aquilo me pegou, não sei o que aconteceu comigo, deu algum gatilho ali, e a chamada de vídeo dele com os filhos tem um amor, mas em contrapartida, eu não quero entrar no filme ainda, e me interrompam, por favor. A questão do Coetzee, depois eu vou falar sobre a relação de afeto que eu tenho com ele, como eu conheci ele, mas eu parece-me que tem um gancho ali ao contrário. Eu percebo nos contos que não há amor, é uma impaciência muito grande daqueles filhos, e daquele filho especificamente com aquela mãe, e que há uma convenção ali. E não foi por acaso que eu coloquei que me pegou esse parágrafo ali das almas domesticadas, porque parece que há toda uma relação ali de ela domesticou, tem uma parte, um trecho que ela diz que ela soprou no rosto da criança, como se ela soprar no rosto da criança fosse formatar o rosto, e formatar o rosto desse a cara da alma. É uma coisa mais ou menos assim, é uma alegoria, não é exatamente com essas palavras que o autor descreve, e eu acho que aí tem uma formatação de convenção também. Eu acho que tem aquela coisa, ela é minha mãe, e também eu coloquei ali um trecho ali de os horários excêntricos que tem, porque há toda uma linha, né, entre os três contos, que eu percebo que é uma linha tênue que vai costurando as três histórias, e eu tenho essa impressão, talvez seja uma impressão errada minha, alguém me corrija, de que ali é uma convenção, porque ela é minha mãe, eu preciso ver o destino dela, a velhice dela. Mas eu acho que é uma impaciência e não há o amor é um contraponto em relação ao filme. Eu tenho essa impressão. E o Coetzee, ele tem ele é um linguista, tá? Agora eu trago a minha contribuição literária. Ele é um linguista, ele é da África do Sul, mas ele não suporta a África do Sul. Inclusive, ele não foi bem quisto quando ele ganhou o Nobel. Acho que, se não me engano, ele ganhou em 83 com a vida e obra do Michael Kay. E ele não foi bem visto pelo governo porque era o auge do apartheid e ele dizia que a África do Sul não tinha liberdade. Depois, naquele livro do estupro, eu não me lembro, é a Desgraça, se não me engano, Desonra, ele desonra, Adalberto. desonra, mas eu acho que em inglês ficou disgrace, se não me engano. Ele, ele ele faz uma crítica seríssima. E os presidentes da África do Sul se posicionaram contra ele, ele é persona não grata. O que acaba acontecendo com a maioria desses nobéis, né? A Olga Kortchenko, Sobre os Ossos dos Mortos, ela também não é bem vista na Polônia, porque eles mexem com o que é de não bom na sociedade, digamos assim. Eles mostram a parte que não é bonitinha, eles mostram, né, a questão dos estupros, a questão da desigualdade crucial na sociedade. Então, os presidentes da África disseram que ele deveria mostrar o lado bom da África, que ele não só mostrar coisa ruim. Então, ele foi embora para a Austrália. Ele tem sangue holandês, porque alguns dos colonizadores da África do Sul são os holandeses, e diz que quem conhece ele não sorri, ele sorri muito pouco. Tá? Ele é um intelectual em essência, ele é um linguista, ele acabou dando aula em universidades dos Estados Unidos, ele é muito, e então tem essa questão, essa verve, onde é que eu quero chegar? Ele tem uma verve muito visceral, ele tem essa filosofia que ele traz nos contos, né? Então ele não dora a pílula, e ele é um ativista, ele é vegetariano há mais de 40 anos, e ele é um ativista pelos direitos dos animais. E o pai, aí é o gancho com o filme, que é onde que eu quero chegar. O pai dele era um defensor público, era um advogado de defensor público, né? E foi um homem muito ausente na família também. E ele traz, eu noto isso, o que eu disse é visceral. Eu não vejo nele, desde que eu leio ele, nada de poético. Não tem. Ele traz ele questiona, porque e muitos
Também ele não é muito bem visto na África do Sul, porque muitos estudiosos da obra dele dizem que todos os personagens dele, principalmente agora no fim, mais pro fim, são alter ego dele, né? Porque ele faz, ali está muito ele nessas personagens, né? E eu tenho só para terminar, não quero me estender muito, eu conheci o Keats quando eu me formei, porque eu tive dois professores da faculdade que ficaram muito amigos, a gente ficou amigo, assim, eles me levavam para passear com eles, e tem essa relação de afeto. Eu não conhecia o Keats até eu ganhar de formatura de um deles o livro, o Vida e Obra do Michael K. Então eu estou agradecendo hoje a confraria de me trazer de volta o Keats na minha vida hoje. Eu fiquei muito feliz tô muito feliz de ler. Eu acabei lendo todo o livro, baixei, li todos os contos, tá? E fiquei tenho essa gratidão à confraria por ter hoje. Eu disse, não, eu não posso faltar nesse encontro, fiz de tudo, me programei, porque tenho essa relação com a obra dele, com ele, de afeto, muito afetosa, tá? Me interrompam, por favor, tá? Obrigado. Mas, Adalberto, o polonês, esse último que ele lançou agora, é impressionante também. É poético, é um cara que, na verdade, é uma mulher, é um casal, né? Uma mulher que encontra em Barcelona, que ela encontra um cara que toca piano. E aí ele não era um grande pianista, mas era um cara mediano, e ele se apaixona por ela. E ele começa a falar através dela, como ele fala através de Elizabeth Costello. E ele cria uma imagem, tipo Dante a Beatriz, né? Porque ele chama ela de Beatriz, essa coisa toda. E ela percebe que a vida dela não foi nada. Ela se apaixona pelo que o pianista cria em torno desse personagem do feminino. E a Elizabeth Costello é uma coisa impressionante. Eu fico impressionada como ele traz essa coisa da maternidade com essa mãe, com esses filhos. A Magda estava falando aqui, é importante esse Contos Morais, esse menino, esse mesmo filho, quem conduz esse filho é a mulher dele, acho que é Nora que ela chama, né? Que ele escreve uma carta para ela. Ele tinha uma proximidade maior com a mãe, mas essa mulher dele, ela afasta, fazendo isso, não é normal que a sua mãe tenha esse tipo de comportamento, né? Ela precisa ser contida. Mas ele tinha uma proximidade dela, né? Mas não tem. Eles querem enquadrar a Elizabeth Costello no padrão que todo mundo tem. Ó, você tem que ficar perto da gente, com uma enfermeira X, e ela vai fazendo o que ela quer fazer e que se dane o mundo, né? Ela joga para cima, mas eu acho que ele respeita ela de alguma forma, né? E ele tem medo da morte dessa mãe. Né? E eles respeitam o trabalho da mãe como escritora também, porque tem no último azul, eu trouxe dois contos também dele, do Coetzee, que era quando alguém envelhece, não me lembro o nome, mas que fala dessa mãe que está se transformando, que está envelhecendo, e esses filhos querendo levar essa mãe para um outro lugar, né? É muito bacana isso, mas Mas existe. eu não sei. Desculpa, Cláudia, eu não sei, eu não consigo, eu não sei, eu não sei porque eu me identifico com o autor e com a obra dele, Uhum, mas eu não uhum. consigo identificar o mesmo amor que há Ah, no não, não, me parece uma não. impaciência, uma Uhum, convenção social. Ela é minha uhum. mãe e eu preciso. E ela também, me parece que ela não está. Até ali alguém já escreveu, não me interessa amor, alguma coisa assim. Eu já não tenho mais tempo para isso e eu acho que ele traz muito isso também, essa questionamento é uma profundidade filosófica até nem dá para entrar aqui assim o que ele traz, né? Mas eu me parece que não sei, eu não consigo, não sei se é uma coisa minha, de repente, então seja um momento meu, eu não consigo perceber Ele é mais afeto hermético, ele é mais hermético, mas hermético, uma coisa é hermético. hermética. Isso sim, isso sim. Mas existe a relação ali, existe aquela filha querendo. Essa mãe é muito seca, ela é muito crua, né? E ao mesmo tempo que ela vai lá, pega. Existe um distanciamento enorme, assim como o presidente também, o Mariano, tinha um distanciamento da filha, mas existia aquela coisa do toque, né?
da proximidade, né? Esses dois meninos não tinham acesso a essa mãe. No outro conto dele, que ele traz a Elizabeth Costello novamente, e que ela começa a contar dos personagens, do que ela está escrevendo, ela era um mito para esses meninos também. Ela era famosa, né? E é muito a história dele também, né? O polonês, ele já vira coisa ao contrário. É muito. Gente, o polonês é pequenininho, mas é assim, é maravilhoso. Vale a pena entrar nele também. Mas, Magda, pode falar, pode abrir o microfone, gente. Pode falar, Magda. Eu queria pegar o gancho do Adalberto e também sentir que o amor ali entre mãe e filha e tal, e com o Sorrentino é mais óbvio porque o cara que tem o apelido de Cimento Armado não ia ser carinhoso com ninguém, né? Obviamente que o cara Cimento Armado, a filha sabia, todo mundo sabia, né? Então, e tinha uma coisa de falta de um afeto, digamos assim, não exprimido, não expresso, né? Era um afeto contido, né? Eu acho que a Doroteia tinha um afeto contido pelo pai. Agora, ela tinha, mas ele existia, mas era contido, até por conta do jeito como ele tratava ela. Eu acho que ela poderia ter, mas não tinha espaço. Não tinha espaço para ter carinho por aquele pai, que era um completo armado, exatamente isso. Então, eu acho que no Sorrentino isso está mais claro. No conto, aí eu acho que talvez Magda, por ser uma mulher. desculpa te interromper. Mas ali, aquela cena do vídeo do Sorrentino, aquilo ali é de matar dos filhos ali, assim. Eu achei que aquilo me pegou de uma forma, se Sim, a gente colocar, não quero ser repetitivo, mas eles fica, tiveram é que um ir muito amor, o rapaz longe. se emociona ali. Sim, mas por que que eles tiveram que ir tão longe para fazer isso? Esse é o ponto. Por que que eu tenho que estar do outro lado do mundo para ficar segura para demonstrar meu afeto? Eu não consigo fazer isso de perto. De perto eu não consigo. Mas Tem que ter um Mas é que mar, tem que talvez ter um mar seja, de eu distância. acho que Tem que ter um mar de distância para ficar eles segura. trazem esse lado, Mas mas a eles trazem Doroteia. esse lado bem psicológico da coisa, né? Que é a relação de pais e filhos, né? eu, Aquela eu coisa, será que senti, já, eu, né? eu senti que o Mariano, ele era um juiz aposentado lá que acabou presidente, e a Doroteia uma grande jurista. E eu senti que o Mariano tinha uma admiração extrema pela filha, tanto é que ele deixava na mão da filha muitas coisas a serem resolvidas. Então eu sentia na admiração dele um amor, e a cena final do vídeo é de E muito Ana, carinho de parte a parte, uma coisa assim pungente, aquele e Ana, rapaz, o Ricardo, é incrível. E a Doroteia no e Ana, cuidado da Sor, a confiança, ele confiava, além de admirar, ele com uma extrema. confiança na filha, e aquilo, se isso não é, e eu acho, eu não via ele como um pai carrasco, ele pode ter É, sido não vi austero em algumas também, ocasiões, não mas não vi. carrasco, uma relação muito bonita, assim, mas ali havia uma relação Agora, profissional, então essa profissional, a relação profissional dá um distanciamento, e né? no final, eu achei extraordinário, porque eu estudei direito, achei extraordinária a saída que o Mariano teve juridicamente, a admiração da filha pelo como ele deu a razão para a liberdade da Isa Roca. Ele disse legítima defesa preventiva. Eu achei assim, a filha ficou admirada com ele como juiz, um jurista Mas ele eminente. era muito inteligente. Ele era Ele muito criou, inteligente. ele Todo mundo criou disse isso. ele criou uma figura que não existe no direito legítima defesa preventiva, uma mulher que matou o marido com 18 facadas, o cara dormindo. Eu achei extraordinário. E se a filha teve uma admiração extrema, como é que ele deu essa volta, esse divertissement jurídico para chegar nessa razão? Achei e a filha admirou muito isso. Então tinha uma coisa. É que tem uma coisa também, eu sou advogada, me formei em direito. É que tem uma coisa ali que ele disse que ele tinha, em tese, que se aproximar da verdade.
né? E quando ele foi entrevistar, vê bem, ele deu o indulto para a mulher que ele não viu, porque quem ele viu, que era o Arpa, ele sentiu que estava mentindo. Ele sentiu que Então, não era. então ele não Ele tinha como percebeu. justificar o É. indulto. Então ele deu ele conseguiu fazer uma justificativa para aquela mulher que ele não conheceu, mas que a filha conheceu. Então ele usou a filha para fazer Não, eu aquele acho que ele pulo analisou muito tudo. O cara estava derrotado, o Cristiano, a Isa Roque era jovem, tinha amor. Ele justificou porque a mulher amava, ela tinha paixão, e o outro não tinha paixão pela mulher. E o couraceiro, que você bem lembrou essa figura, ele era o máximo, porque ele sempre pedia licença. Posso lhe elogiar quando o presidente disse que ia sair 6 meses antes, que ele, como senador vitalício, poderia votar, e ele votou contra o Hugo, por isso que o cara não foi presidente. E depois, quando ele está andando pela cidade com aquele cavalo robô, que substituiu o cavalo Elvis, o coraceiro diz para ele: o senhor é muito preocupado com a verdade. É muito inteligente, assim. Aquele coraceiro, além de bem charmoso, vamos e venhamos, o coraceiro é a figura da cavalaria armada, é o que usava as armaduras na antiguidade, o tempo. coraceiro. Ele é Não muito. tinha um coraceiro feio, podia passar o resto da minha vida dentro do Pelo não. amor de Deus, O um resto da minha show vida aqueles em prisão coraceiros. perpétua. Eu ficaria em Uau! prisão perpétua lá dentro para sempre no Quirinal. Magda, oh, Mas nem Prisão coragem! perpétua, eu precisa vou ir tão correndo. longe, tem eu Vou aqui, gente. correndo. Bonito também. Oi, fala, Euclides, não entendi, fala, estava baixo o som, Euclides. Besteira, eu falei. Não vou falar de novo, não, tá? Foi ato impulsivo. Não, eu gostaria de falar sobre essa questão da relação mesmo, a diferença das relações, porque eu acho que, como o Adalberto falou, tinha confiança e tinha cumplicidade entre eles. E essa cumplicidade é uma relação muito sólida, afetiva, que estava estabelecida entre a filha e o pai. E no conto. Eu acho que existia ali uma liberdade dessa mãe, uma autonomia dessa mãe, que os filhos tentavam, de alguma forma, moldar e colocar dentro de alguns aspectos mais plausíveis para a sociedade. Ele queria resolver da forma que a sociedade costuma resolver. Vamos colocar em algum lugar, perto de casa, perto da irmã, e ela se recusou a isso. Então, ela também teve me passou uma jovialidade na maneira irreverente dela lidar, quase rascante com os filhos, porque ela conseguia, de alguma maneira, estabelecer a vontade dela. Ela tem uma coisa muito forte. É uma mãe que não abre mão do seu desejo. Isso é quase um pecado mortal para uma mãe. Exatamente, exatamente. Isso olha, eu vou morar onde eu quiser, com o homem que eu quiser, com os gatos que eu quiser e vou fazer da minha vida o que eu quiser. Isso, uma mãe dizer isso para o filho, exige uma coragem que o cimento armado nunca teve. Que a filha dele, tu não tem coragem. Tu não tem coragem. Então, assim, essa mulher é perturbadora. Ela é Muito mais para mesmo. os filhos. Ela é perturbadora. Muito mais para os filhos, porque assim, eu vou fazer o que eu quiser. Foda-se se tu não gostar, não tô nem aí. Então, isso é perturbador em qualquer grau. E eu acho que isso é. E os filhos estão nesse desconforto, mas essa mulher não vai se render. Não, ela não vai. Então, isso é muito perturbador no conto, né? E esse desconforto que o filho traz contido, né? Tá presente o tempo todo essa tensão. Por isso que tem uma tensão muito forte entre o desejo da mãe e o contexto que, assim, uma mãe velha deveria fazer, ir por uma instituição. Então, ela disse, não vou. É assim, é como se ela fosse um adolescente. Aqui os filhos querem fazer com os adolescentes, o que os pais querem fazer com adolescentes, os filhos querem fazer com os pais velhos, né? Então, isso é muito perturbador, né? E no filme, Magda, é o contrário, ele se rende aos filhos, né?
Ele depõe as armas. Ele fala assim: olha, agora eu estou entendendo que tem uma época que eles seguem os pais. Sim, E tem ele diz agora. isso, ele diz isso para a entrevista da Vogue, que eu acho que quando ele fala com a Vogue, ele fala com a cabeça dele, né? Que ele vai Uhum. voltando para trás e só quando ele sai do Quirinal é que ele consegue, bom, agora eu sou novamente um homem, não sou mais um presidente, porque daí ele se despe da condição de poder que ele tinha, porque daí ele vai se deparar com, bom, agora não tem mais nada, né? Meus filhos estão longe, eu tenho que me virar com a Coco mesmo, com essa mulher que pode ter me traído, com a minha mulher, mas é o que me restou. Então, vou ficar com isso mesmo, Eu né? pensei sobre isso mesmo. Quando eu vi a entrevista ali, a fato da jornalista não aparecer, só a Uhum, voz uhum, dela, as vozes na minha cabeça. Ele fez uma catarse ali, né? Ele volta e reavalia e tudo. E eu percebo isso também. Ele é muito libertário, apesar de todos porque ninguém é perfeito, né? Ele tem todos aqueles defeitos da personagem, mas ele é muito libertário. E esse é outro contraponto. No conto, eu percebo que a mãe, isso que vocês falaram. A mãe é libertária, ela tem uma liberdade muito grande e os filhos são aprisionadores. E ali não, eu percebi desde ali assim, ele é muito libertário, apesar da austeridade dele, essa coisa do concreto, ele é muito. E os filhos, a filha é mais controladora. Ali, assim, são os contrapontos. E o Coetzee faz esse jogo muito grande, ele traz uma coisa muito, querendo linguista, né? A questão da liberdade e da verdade também, né? A sua liberdade é uma verdade, mas a sua liberdade pode ser diferente da minha, a sua verdade pode ser diferente da minha. E ele faz todo jogo, porque no final, o que que a gente vai ter no final? A gente vai ter a morte. A morte é uma verdade para todos, ela é Para todo inevitável. Então, mundo. se você não for livre agora, se você ficar preso às suas verdades, né? E ele faz eu acho muito, muito genial esse jogo que ele faz, né? E o filme tem, mais uma vez, a curadoria foi capciosa, né? Que o filme tem todo esse jogo, esse contraponto também. É. Esse lance também que a Fátima tá falando, a Gláucia também está dizendo da cena do carro da Coco, que ele segura na mão dela, né? A coisa e que quando se desmonta a história, o enigma da traição, né? De quem foi, eu preciso saber quem foi, ele se humaniza também, a obsessão finaliza ali, né? Ele para, ele tira mais um peso das costas também, né? Impressionante como ele vai se humanizando o personagem. Mas eu vou de novo, né? Eu acho que a Elizabeth é extremamente humana também. Ela tem uma forma de lidar com os filhos. O final, claro que o final do filme existe o distanciamento, precisou ir para a Austrália para uhum, poder trazer esse amor para o pai, tanto que ele fala assim, eu quero ir com você. Eu falo assim, não, 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 nós vamos ficar só nós uhum, dois. Espera aí. uhum. Ele consegue se relacionar com esse pai, transborda ali amor. E no caso da Elizabeth, os meninos não conseguem chegar, porque eles também não conseguem entender o desejo dessa mãe. Porque essa mãe tem que estar inserida naquilo que a sociedade determina. E ela fala assim, Ah, não. Eles são controladores. Mas não, Eles não querem só eles, controlar é e porque não, inserir. eles querem o bem-estar da mãe, porque mãe, você caiu e aí ninguém veio te buscar. Você Tudo ligou para o bem, hospital porque Cláudia, tem afeto, tem, eles querem, mas eles querem botar dentro de um padrão, botar dentro de sim, padrões. sim, sim, não tenha Eles querem dúvida. enquadrar, encaixar. Por isso que eu falo que o filho entende mais a Elizabeth. Claro que a figura da menina aparece menos. O filho é que vai lá, que vai tomar o banho, que vai passar frio, que liga o aquecedor e que não entende aquilo, né? Que, tipo assim, também não sei se eu conseguiria, mas ele se rende a essa mãe. Ele tem um respeito em relação ao que ela. Ele escreve para a mulher, mas ele não interdita a mãe. não, E tem outra. ele tenta Desculpa. entender a mãe. Ele Ele tenta tem. entender a mãe. Ele se bota no lugar, ele vai até lá, ele passa frio, ele olha pro gato e diz assim, quem é esse homem que tá na cozinha? Pelo amor de Deus, o E a que que esse homem tá boca, fazendo? os Tudo dentes, a sujeira dos fedorento, dentes. a minha mãe tá louca, o que que ela quer com esse homem? Então, ele tenta, ele vai até lá, ele faz um esforço, né? Então, assim, isso é o grande mérito dos filhos, eu acho. Eu vou tentar lá, eu vou ficar, eu vou dormir naquela cama, eu vou comer aquela comida, eu vou ficar naquele lugar. Mas isso
isso não quebra, não quebra a barreira, tem uma coisa maior ali. Talvez um passado depois. E tu vê que eles só se encontram no que eles escrevem. Porque o que que É. o, quando Isso ela mesmo. manda, eles só encontram na escrita, eles não têm outra conexão. Ainda que eles tenham, eles conseguem construir. Quando ela manda os escritos, ela está dizendo: olha, esse sou eu, faz alguma coisa com isso, por favor. Eu tô te mandando e faz alguma coisa com isso que é meu. E ele escreve, né? Porque o matador é ele escrevendo com aquilo que ele recebeu da mãe, com aqueles fragmentos, então eles encontraram um lugar para ficar juntos. Que nem o outro que teve que atravessar o oceano para ficar junto, né? Foi pelo vídeo, foi pela Sim. arte, né? Foi pela música. No conto, os dois, mãe e filho, se encontram na escrita, E né? também Em é nos algum lugar tem uma diálogos. conexão. Eu acho que também assim, a forma dos diálogos deles, ele faz com que ela reafirme aquilo que ela já pensava, né? Pelos questionamentos que ele faz para ela. E só retomar também que tem a coisa da idade, que já foi comentada do encontro, eu participei do Último Azul, da velhice, porque tem certas coisas que só o tempo, só a idade vai proporcionar. Então, não é. Às vezes, esse filho, quando ele tiver numa idade mais avançada, talvez ele vá ter uma outra compreensão, ele vai entender, ela estava certa, ou talvez não. Mas ela foi confrontada, e isso fica, né? Ela insiste nisso na questão da gata, que estava parindo, que olhou para ela, a A defesa da maternidade vida. entra aí, Alessandra, é isso mesmo. Quando ela fala dessa gata, da mãe, que ela vê uma É. mãe lá pronta para morder em função da cria, ela tem isso muito, muito, muito exacerbado, a coisa do cuidar, né? Sim, nas piores condições, ela fala, a gata estava nas piores condições, mas ela É, ainda é. estava defendendo a vida. Então, aquilo para ela deve Uhum, ter sido uma virada de chave no sentido que vou cuidar da minha vida também. Né? Então, e eu acho sinceramente que tem certas coisas que uma pessoa, não sei qual se fala ali a idade deles, dos filhos, mas que só vão perceber depois, uma pessoa com 20 tem 30 anos, talvez não tenha compreensão que uma senhora de 70 anos, 80, não sei, já tem, já viveu, já sabe o que quer, já não dá mais muita satisfação, né? Então, uhum. acho que isso fica Eu, muito evidente. E não podemos deixar de dizer, né, que também, assim, o fato de ser uma mulher, né? Porque o Mariano, vamos dizer assim, ele vai viver sozinho, mesmo que não tenha ali os filhos, tudo. Parece que, mas essa coisa dele, do filho querer cuidar da mulher, acho que assim, achando que ela é mais frágil. E os filhos do Mariano foram embora, mas assim, ele estava bem, estava à luz, estava ali na cidade. A gente sabe que tem, né? Essa coisa do cuidado que é diferenciado, né, pelas figuras. Mas eu é bem consigo. Tá me interessante. ouvindo? Eu Sim, te ouvindo, Dá para Euclides, ouvir? pode falar. Na toada dessa fala da Alessandra, eu também fiquei me perguntando na questão de cada um, né? São questões próximas, mas diferentes, né? Ela, por, por vez, ela está rebelde com a vida e com as vicissitudes do final de vida. Ela está rebelde com a morte, ela está desolada com o fardo de carregar a morte com a consciência. Ela busca se aproximar do animal para se aliviar daquele horror que é ela perder a identidade, né? Ela está se vendo perdendo a identidade, no final do conto ela manifesta. E ele tem uma outra pergunta para a vida, é como eu me relaciono bem? Como eu volto aos meus filhos? Como eu vivi até agora como um concreto e como eu posso ser menos concreto? Acho que ele faz essa pergunta diferente. No cerne do conto, o conto é mais duro do que a realidade do conto é mais dura do que a do filme. Ah, Eu fiquei sim. com essa impressão, assim, né? É. Que essa pergunta da essência da existencial de cada um, ela é um pouco diferente, e a condição de cada um também. E acho que é importante considerar a velhice, a perda de tudo, né? Mas a perda, Euclides, por exemplo, quando ele fala do cavalo, né, que tem aquela frase lá que a Ana traduziu, que ele fala que a gente ressignifica através da perda, né?
É através da perda que você vai crescer, através desse sofrimento, né? De experimentar a vida de verdade é que existe o verdadeiro crescimento. Senão, Se não. tiver, se tiver neurônio, né? Ah, sim, sim. Sim, não, mas às vezes você pode, por exemplo, o cara que está lá junto com os gatos, o cara que ela adota lá, que está lá. é, ele também passou por um processo difícil. Você percebe que ele não tem cognição, na verdade, né? Mas ele tá lá, ela cuidou, ela blindou ele de alguma forma. Ela tirou ele da instituição, porque também ela também não queria ir para a instituição, e ela aceitou o cara do jeito que ele era ali. É, eu acho que ela protegeu muito o que eu diria que seria o inconsciente, a criança, o desejo, porque o que que é o exibicionista? É um desejo completamente sem filtro, né? A pessoa Uhum, está sem nada, completamente exposto, isso mesmo. completamente exposto. É E isso quando mesmo. ela abre a porta da casa dela para dizer, eu vou proteger ele, ela estava também, é o gesto que ela faz dela mesma, me deixem eu viver do meu jeito. Eu me viro, né? E tanto que é que ela tá no meio dos selvagens, do lugar que não tem luz, quer dizer, é um negócio assim, em vez de uma mulher, ela é o oposto de uma instituição. Então, Uhum, assim, ela ir para esse lugar, que é um lugar de não proteção, de não cuidado, é muito rebelde. Eu diria assim, que dá vontade, se fosse minha mãe, eu dizia assim, eu tenho vontade de soquear, mãe, eu não tenho um minuto de paz só pensando como é que tu tá. Tu tá do outro lado do planeta e saber que a tua mãe mas tá ele nesse fala lugar. isso, o filho fala isso. Exatamente, exatamente. O que que ela faz? Por que que ela quer? Ela não dá paz para esse filho. É Ele não isso. tem paz do outro Ele lado do fala, como é que planeta, eu vou né? vir para cá todo fim de semana para ver como é que você está? É, Eu não consigo respirar. Ele fala isso para é, ela. É, eu acho que tem e uma conexão deles. É por isso que é hermético, né? Ela tem esse distanciamento enorme e que se dane vocês, porque eu vou viver isso aqui. Eu quero saber o que vocês vão pensar. Não vou me render a vocês. Ela está sendo fiel e primitiva, como você falou. Lu. Ela está indo, né, para trás. para trás, tá indo para trás. Tá indo para trás. Porque ela Mas quer chegar. o autor, desculpa, o autor traz isso. Eu sempre faço minhas anotações, eu ia escrever ali, mas não deu tempo. Abre aspas, seguir uma dieta de camponês espanhol do século XIX só por estar na Espanha, ele parece uma afetação. Ele faz uma Uhum, uhum, ironia, não poderia dizer se é um sarcasmo, uma ironia, em relação a essa questão de civilização versus primitivo, né? Ele Eu traz isso acho que ele bem. não Eu acho entende que ele nada. Eu trata acho que ele não desse, ó. entende nada da mãe dele. A mãe dele não é afetada, é o Mas oposto. o É o autor traz oposto. esse contraponto, né? Ele traz ali, ele deixa bem claro ali no início, né? E essa questão também eu como, por isso que eu digo que eu me identifico com ele, porque eu não como carne há 33 anos e eu me identifico com os direitos dos animais, com os seres indefesos. E quando você Eu, se eu- põe nesse lugar, você não vê só o olhar da humanidade, você muda toda toda uma configuração cerebral que muda. Então é muito difícil às vezes para gente que come carne, que é carnívoro, que não olha esse viés, entendeu? Você quer ir mesmo para o primitivo, você quer ir mesmo proteger seres indefesos. O Pablo tem uma certa ah, inclusive pesquisas recentes, não são muito antigas, de que o lóbulo frontotemporal direito muda, a configuração muda quando você começa a proteger seres indefesos, entendeu? Não sei se foi a Cláudia que falou ali assim, alguém falou agora há pouco disso aí. Então eu Mas vejo por esse lado, eu acho que ela vai. primeiro tu tem que defender o indefeso que é teu. O primeiro indefeso que tu tem que defender é o teu. E Mas é isso que ela está fazendo. É isso que ela está ela fazendo. E fez é isso isso, que o ela filho, fez isso, ela mas é isso que o fez. filho não entende. É isso que o filho não entende. É isso que eu estou dizendo. Ele não entende, porque ele não Ah, consegue sair claro, desse tá lugar. tudo claro É isso que aí, eu estou dizendo. concordo, É tá isso que tudo ele não claro aí, entende. tudo Ele não claro. consegue sair desse Porque lugar. ele, porque ela muda a reconfiguração dela, mas a reconfiguração dele, chegamos a reconfiguração deles não muda. A reconfiguração deles é essa reconfiguração da civilização que o autor traz muito claro, ele bota os gatilhos para nós e a gente que se vire isso, e isso eu conseguir acho que é chegar. tudo isso.
Eu acho que isso é tudo isso e só isso ao mesmo tempo. Eu estou lembrando aqui da fala dela quando ela se identifica com o animal no matadouro de vidro. Ela se identifica com o bicho sendo morto lá dentro. Cabra. A Quando ela cabra. faz a Não, a cabra. cabra quando é o Nossa. açougueiro, não é? Ela É, se né? Sim, identifica sim, com a sim. cabra do açougueiro. Ela está se perguntando. Nós estamos expostos aqui, filho, eu não estou falando nada disso. É tudo isso, mas é só isso. Nós estamos expostos aqui a sermos vistos perecendo, sem memória, sem identidade, morrendo. Eu não vou para lugar O nenhum. Pablo, o Pablo Eu quero entender se exibe, isso, né? ela Está diz. exposto, né? O Pablo está exposto, né? Ele já não tem Sim, mais filtro, né? É um bicho que se expõe. A gente é sim. bicho também, né? Ele traz Então, essa acho que ela está visceralidade, procurando um jeito né? de morrer sem se dar conta de que ela está morrendo. E ela está morrendo se dando conta de que ela está morrendo. Ó, eu vou na Terezinha também. Eu acho que a Coco inventou a história que foi ela, que era ela. Também não acreditei naquela história, não. Então, Cláudia, eu estava lendo no chat e eu ia voltar Eu essa ia falar isso causa disso. também, não me Porque convenceu. é que a gente estava falando aí dos contos, então eu estava pensando que por fato do Hugo não ter ganho, né? E faltou um voto, ficou evidente que foi ele. Ele renunciou 15 dias antes para poder votar. E não foi eleito o amigo dele para ser presidente, o novo presidente. Então ficou muito claro para mim que ele não acreditou na história. Que ele Não, estava não acreditou. E quando a filha fala que ele ia assinar a eutanásia, ele fala assim: cuidado, hein? Ele fala para a filha: não, você tá muito crente nesse processo. Isso não vai acontecer. Ele não confia no cara. E a Coco, aquele olhar no final, é claro, né? Que o Sorrentino deixa a coisa para brincar, para deixar a coisa mais Mas leve. ele segura a mão dela, então eu acho que a Coco Valori teve uma coisa não de perdão, mas de misericórdia para ele se É, libertar daquele drama. E ele percebe que ela conta isso, tanto é que ele segura a mão dela com muito carinho no final. Então, é uma coisa que ali ficou terminado o drama dele por misericórdia dela. Não foi a graça, foi a misericórdia. é. a É, mãozinha Concordo. dele segurando foi assim uma compreensão, foi. agradecendo aquela compreensão da amiga, agradecendo. Tipo, você me libertou. Por isso que no final ele fica leve com a música do filho. É um conjunto, né, de... Ah, e a atenção da música também, Ana, porque ele não mostrava que ele gostava de rap, ele ouvia escondido. Não. É. Ele falava que ele gostava de música clássica. Aquela Ele, do começo, tan, 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 aquele som é o Surf Rider, Il Villain, o vilão, a música. Então é aquele som, e e parece. a filha dá os fones para ele ouvir o rap, dá no aniversário dele fones. É muito interessante. E o filho compõe o pop, porque a Doroteia diz: você gosta tanto do pop como o Ricardo, mas no final ele faz uma música clássica, né? Que ele... É lindo aquele Ai, povo. é muito lindo aquele final, na maquinário todo, é um maquinário todo seco em volta, aquela máquina igual o cavalo robô, né? Parece aquele cavalo. Fahrenheit, aquele É, cachorro Fahrenheit, que era um cachorro, como é que ele chamava? Sabujo, igual o Sabujo. ah, pois é, pois é. Nossa, cara, eu lembrei de Sabujo. Mas, enfim, é impressionante, impressionante, impressionante. Nossa, Oi, boa aquela tarde. aquela ida para casa dele, que bonito, todo mundo a pé, e ele olhando para as pessoas adorando ele quando ele chega lá para assistir, né? Todo mundo bate palma, que bonito aquilo também, né? E sabe uma coisa que eu observei? Muitos símbolos, né? A gente já está muito vulgarizada a palavra arquétipo, né? Até empregada erroneamente,
Mas quando ele vai visitar o Cristiano Arpa, que ele está com o general, que é um general até que toca violino, ele, no fundo, eu até fotografei, tem uma árvore que é exatamente a árvore da vida da Cabala, com aquelas sefirotes. É incrível a cena dele, o general, a prisão atrás e a árvore da vida. É uma cena. Nossa, esse filme é igual uma cebola, camada, 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 não Hum. acaba mais. E aquela cena também, quando ele tá lá, que ele tá com os alpinos lá, que ele tá cantando, ele adora o romance O Deserto dos Tártaros também, que ali também tem uma frase que aqui ninguém chega, né? Que eles iam defender aquilo. Ele canta o Valente Alpino. É isso. Com- Na mão de Deus, ele também faz uma alusão ao deserto dos Tártaros. É, que é Deixa eu essa só coisa. trazer aqui o nome da. Ficou quicando na minha cabeça, está quicando até agora. Eu gostaria de não terminar sem o nome da mulher, Aurora, né? Porque você tem todo ali tem crepúsculo no conto, nos contos, a perda da memória, a finitude, né? O ir embora, a morte que é certeira para todos, é a única certeza, é a única verdade. Essa é uma verdade inegociável, não adianta, né? E a Aurora ali, isso ficou muito na minha. Não sei se foi alegoria, se foi incidental, se foi capcioso o autor, mas a Aurora é a aurora boreal, que tem aquelas luzes verdes, cor da cura, né? O verde é a cor da cura, e a aurora do amanhecer, que é um novo dia, algo novo, a esperança, algo que vem, né? Então, o contraponto do concreto, do muro, da fragmento, se você bate de frente com um muro, você fragmenta, né? E a aurora é construção de algo novo que vem, né? Esperança. Eu achei fantástico aquilo ali como alegoria. Eu Ele não sei pega se o vestido verde, Adalberto, no closet e diz: ela é uma das únicas pessoas que fica bem de verde. outra cena que quando vai indo a câmera ali, eu choro, não tem É. vergonha nenhuma de dizer para você, chorei, feito um com, algo me pegou ali, sabe? Eu acho que ele se perdoou, eu acho que ele traz um novo dia para ele, apesar de ele não ter muito tempo, de ser idoso, sabe? Achei lindíssimo aquilo ali. Aquela parte do close, Ana, E é a Aurora é aquela que fantástica. não morre, nem com a eutanásia. A Não. Aurora é imorrível na vida dele. Ela Fez, está fez ele, esperando por fez ele ele. ficar 40 anos ruminando, 40 anos ruminando uma traição, Imorrível! Mas é entendeu? que, não, é que tem uma coisa que eu acho que é importante, que se ele perdoasse, talvez ele esquecesse ela. Mas Esse é o ele ponto. não quer. Ele Não, não não, quer. talvez por isso que ele não quisesse perdoar, porque a filha desse, Magda, a pelo Magda amor de Deus, traz, a Magda, é imprescritível, isso já prescreveu 40 anos, Magda, mas o perdão esquece, tu entende? O perdão apaga a pena, tu Magda, entende o que é isso? a Aí, Magda pum, a Magda traz costuras e contrapontos incríveis, porque você traz a questão, quando se coloca ali, bem no final do último conto, a questão do o perdão e a questão da memória. Se você perdoar, você esquece, e quem vai honrar a tua memória? Entendeu? Claro, No é caso, no caso exatamente dos isso. animais, no caso dos animais, entendeu? Quem vai. Eu sei isso porque eu tive a perda da minha gata há um ano e pouco atrás, e o luto volta, entendeu? O luto ele volta o tempo inteiro. Todos os lutos voltam. Se você perdoa, esse é um luto que você esquece e que não volta. E quem vai honrar a memória? Né? Quem vai honrar aquela memória? E o que se coloca ali bem ali no final do conto. Você trouxe um contraponto muito importante. Então nossos dias pertencem àquilo que entregamos, àquilo que a gente presta atenção, àquilo que a gente lembra, né? Verdade, O que são os verdade. nossos dias, né? E no fim, pertencem apenas à memória daquilo que a gente viveu. Se esquecer, acabou, né? É aquela frase do cavalo.
Como é que você vai? Zulmira pode falar, Zulmira. No entanto, boa tarde. Boa Está tarde. sendo um prazer participar aqui da confraria aí com o pessoal. No entanto, voltando na questão, acho que do Francisco, que ele fala do personagem que não, né, não é um ser humano, a questão do cigarro, porque ele fala que, por que que meu pai fuma? Ela pergunta, né? E aí o rapaz responde, ela fuma para lembrar da sua mãe, né? Que o cigarro lembrava a mãe dela. No final, vocês já citaram aí que ele ganhou a cigarreira, ele deu a cigarreira para ele. Só que só tinha um cigarro naquela cigarreira. E era um E, baseado. e ele faz toda E a era um cena baseado final. o cigarro que estava lá dentro, bem marronzinho, embrulhadinho. E a leitura que eu fiz daquele último cigarro era justamente ele deixando, ele se livrando dela, dessa questão, Ai, né? Porque só tinha aquele cigarro. Eu fui um pouco por essa linha, porque eu também entendi, do meu ponto de vista, que a Coco ali, ela só fez. Ele sabia que ela não estava falando a verdade. Tanto que ele refere, né? Ele faz a referência ao final. E para mim também ele tinha certeza que era o colega que ele acaba não deixando assumir aí a presidência. Mas para mim foi muito significativo quando ele abre aquela cigarreira e tem apenas um cigarro. E o que era, né? Ele poder agora ir para uma outra parte da vida. Mas é muito bacana. Parabéns aí pela escolha, tanto dos textos como do filme. que bom que aqui que a gente conseguiu ler também, né? Os contos são muito bons. Eu fiquei tão impactada com esse livro. Ainda bem, eu trouxe quase que metade do livro para a confraria, mas que ficou muito pertinente, ficou muito casado com a história, ficou muito. Deu pega no processo, né? E esse filme mexeu muito comigo também. Muito, muito, muito. Porque é o que a Fátima está falando aqui, né? A gente fica tentando entender a vida. O tempo todo você está tentando entender, você está tentando decifrar, e você não vai É, decifrar nunca. É impressionante. é isso mesmo. E Não, esse Sabe é. um outro eu acho. contraponto que me Hum. ocorreu entre o filme e o conto? É esse aspecto quando ela fala do Heidegger, que ele descreve o animal com pobreza e que o homem tem aquela riqueza em termos de compreensão e criação na vida, né? E ela fala que ironia, quando ele vai receber a Arend em seus aposentos, né, para transar com ela, ele larga o tratado sobre a vida e se perde na pobreza de um animal transando, né? Ela diz isso numa ironia. O contraponto que me ocorreu foi assim, a beleza do filme e a aridez do conto, ela está nisso. A mãe do conto me ocorreu que ela está indo em busca de uma resposta árdua para a vida e como que ela pode se livrar da dor do que ela está sentindo. Enquanto ele, mesmo idoso, ele está criando, ele está ele tá com recurso, com ferramenta e com uma riqueza de vida que ele pode criar, ele pode ressignificar a vida dele, como você falou, Cláudio. Enquanto ela está com baixa perspectiva disso tudo. Eu tenho uma É, visão, eu tenho uma visão exatamente oposta. Eu Eu acho eu acho que, que também. Eu também concordo eu com a acho que Magda. Concordo com a Magda. ela Eu acho que tem uma potência muito grande é isso que eu ia dela. dizer, ela tem ela uma está potência andando, ela vai fazer o que não, ela quer. É isso mesmo. É isso e que eu ela acredito. abraça toda a humanidade dela em tudo que ela significa, Tudo. mesmo que A eu caia, essência mesmo que eu não consiga levantar da cama, mesmo que o meu cuidador seja um idiota, eu quero estar aqui, Eu aqui. nesse vou pro lugar. Eu mato, eu vou quero. pro mato Tá. viver a E, na selvageria porque verdade, eu ela, vou ela, não- sair do que é civilização, do que se e, supõe e, como e ela fala da civilização. Eu vou morte, enfrentar ela o sabe o que árduo. está acontecendo. É. Ela fala, e ela sabe. Quem não tem coragem de falar da morte é o filho.
a mentira. Ela sabe assim, mas o que que você quer falar? Ela fala, fala então o que você quer falar, Ela tá fala. abraçando a morte, ela tá abraçando o fim Ela, dela. Ela tá completamente. ao encontro, alguém Do jeito dela. Do jeito isso, dela. que ela está indo para o matadouro, Eles querem botar ela ela numa, sabe. eles querem botar ela numa casa de repouso, enquadrar como todo mundo. E ela não quer, ela quer a liberdade, ela é libertária. Faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. Independente do que eles pensem. Ela não está preocupada com o que eles pensam. Ela está preocupada com esse desejo, com o que move, com o que pulsa dentro dela, né? E ele não, o Mariano já não. O Mariano Não, já e tá. Mas o Mariano, e tem outra coisa, o Mariano tem ela conforto. responde, O Mariano tem, ela, olha os contrapontos, ela não tem sim, aquecedor, ela está sim. no nível do selvagem, que é no nível dos animais. Ele tem Não, conforto. Olha a riqueza dos apartamentos do requinte que é trazido. não, Olha o eu contraponto. acho que ela responde à pergunta do Mariano. De quem são os nossos dias? São meus, eu e o meu desejo. É Isso ela que mesmo. responde, eu e o meu desejo. É ela que responde. Na, Sou eu e o meu na- desejo. Como é que ela fala. e o Oi. lance, Magda, tipo assim, qual é o seu desejo? O que que é genuinamente seu? Do que você vai atrás? Você está indo atrás para o outro ou para você? Quem é você nesse processo do querer? É muito lindo, gente. É muito No, na página 129 do Matadora, ela fala assim: pergunto, com tanta coisa contra mim, nessa questão de vida e morte, que esperança tenho eu de convencer você que eu tenho uma mente de verdade? é isso aí. Ela tá ali, ó. Gente, deixa eu falar. Olha, tá acabando. 5h30. Eu tô Que hoje. pena, que É, pena. então, mas posso falar? Próximo vai ser o Jinjarmushi, com pai, mãe, irmão, irmã, e a Lígia com o verde lagarto amarelo. A gente vai ter mais pano para manga aqui, para falar sobre as relações pais e filhos, sobre as relações que a gente estabelece. E eu adoro o Jarmusch, acho ele maravilhoso. E esse filme tá, ainda bem que não me tiraram, quer dizer, tá na MUBI, mas eu vou pôr, ninguém mexeu comigo, mas a gente vai voltar com eles. E aí Qual é fica um o link, filme, Cláudia? pai, mãe, irmão, irmã. Gente, não podemos esquecer que o presidente Mariano foi paquerado pela embaixadora da Nossa, Lituânia. linda, Que mulher lindíssima. mulherão! Deixou passar e deixou passar o bobalhão. E deixou aquela mulher, aquela deusa passar. Pelo amor de Deus, o mundo E ali. ele olha ela andando na rua. No Não final, faz ele olha nada. ela tá Ele não andando faz na nada. Ela tá andando, ela pede para ele fazer compra, tipo, me mostra, vem aqui me apresentar a cidade. Ele E não. ele É, prefere o cigarro, pelo amor de Deus, com tudo aquilo na frente dele, ele prefere o cigarro, abria a pois janela, que Mas fechou a ele, janela e ficou com o mas ele, cigarro. então, ele Pelo tinha os amor. valores muito rígidos, exigia de si uma Mas posição que ele não podia. uma Ele era outra muito relação. rígido. Uma outra relação ali que eu acho muito bonita no final, que eu acho de muita confiança e muita fidelidade, é dele com o segurança também. Ele Muito escuta o bonito, segurança. bonito, Eu bonito. achei muito bonita a ali Eu aquele também final teria na com aquele porta, segurança. Eu também aquela teria. aquele também, final na porta, Magda. É a o despedida, segurança. a Mas era um homem despedida de Hoje na porta, confiança, eu né? também ia querer aquele na segurança. despedida, Pode deixar. Ele era um homem mas de confiança dele, né? a despedida na porta eu achei belíssima, achei de uma elegância. Bonito. Acho que a Não, gente precisa de relações como aquelas no É dia, é no, muito hoje, verdade, lindo. de é E não verdade. só isso, elegância. da elegância, quando ele fala assim, a gente não, eu não ia com a tua cara, nem você com a minha, mas a gente não falou, não, nós somos elegantes, né? Que bonito aquilo, né? O mundo Sim, precisa de sim. elegância, é isso, gente. Olha, quero Muito agradecer a bonito. presença de vocês, Eu obrigada pelo também. carinho, um beijo, e olha, o próximo Ó, encontro promete também. Prazer em ver vocês. Denilson está aqui. Um beijo para você, Fátima, obrigada, Rose, obrigada, Zulmira, Adalberto, Magda, Ana, obrigada, Terezinha, Euclides, obrigada pelo carinho, Alice, obrigada por estar presente também, obrigada, muito um beijo obrigada para vocês, também, Cláudia. Fátima, um beijo para vocês. Obrigada, uma boa Obrigada. noite para vocês. Boa noite a todos. Tchau, Tchau, gente, boa tchau. noite, Boa obrigada. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, um beijo, Alice, obrigada.